A gente vai começar ao vivo, eu já aviso. A ordem está no chat, que é a mesma que eu já mandei. Vocês viram a apresentação do Olá, Cazé, como é que foi? Boa tarde. Nós já estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos ouve. Sejam todos bem-vindos a mais um evento da ABDEM. Para quem não conhece, a Associação Brasileira de Energia e Meio Ambiente. Nós, para minha alegria, já fizemos muitos eventos e sempre com o objetivo de ouvir quem tem o que dizer, como esse grupo, tanto de hoje quanto de amanhã. Nós são muitos palestrantes e sorte de quem estiver nos ouvindo. Eu vou passar a palavra para cada um deles. Quem tiver algum questionamento, alguma pergunta, algum comentário que queira fazer, fique à vontade para fazê-lo no chat no YouTube. Se der tempo, terei prazer em passar para os meus colegas responderem. Então, nós vamos começar com a Marina Amorim, que é advogada da Vale, na área ambiental. Marina, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Obrigada, Sion. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Marina Amorim, eu sou advogada, especialista em direito ambiental, atuo nessa área desde 2007, atualmente na Vale, na frente da reparação Brumadinho e territórios evacuados. Atuei por muito tempo também na implantação do projeto Minas Rio na Anglo-América, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar na gerência de meio ambiente e licenciamento ambiental, e aí eu gostaria de trocar um pouco algumas experiências interessantes nessa troca, né, que nós tivemos entre jurídico e time técnico, digamos assim, e falar um pouco sobre a gestão de riscos no departamento jurídico e fora dele, para a companhia como um todo, né? Então, na Anglo, a gente trabalhou muito essa questão de gestão de riscos, e aí tivemos a oportunidade de inserir numa matriz de riscos o parâmetro jurídico, né? E como que isso funciona na prática, já que nós sabemos, quer dizer, quem é advogado aqui, quem lida também com os departamentos jurídicos, sabe muito bem que não é preto no branco, né? Nada é tão certo. Então, como que funcionaria a inserção de um parâmetro jurídico, parâmetro legal, dentro de uma matriz de risco do negócio? Nós avaliamos, como um todo, as jurisprudências mais importantes ligadas aos cenários de crises, às temáticas mais importantes, e a partir dessas jurisprudências e dessas mudanças e atualizações normativas, nós acabamos por avaliar cada um dos temas de acordo com essas possibilidades de decisões judiciais de diversas frentes, principalmente minerário e ambiental. Nós sabemos também da relevância da necessidade de inserção desse aspecto legal para a companhia como um todo, e também entendemos que a frente operacional, a diretoria como um todo, ela precisa ter esse suporte jurídico mais palpável. Então, não adianta um advogado de uma companhia apenas dizer não, isso não é legal, mas sim apresentar esses vários cenários, as medidas de mitigação que existem, que podem ser aplicadas, e aí os vários caminhos que a companhia pode seguir em determinado assunto. Então, alguns exemplos práticos que eu poderia compartilhar com vocês, e que são exemplos até muito simples. Por exemplo, nós tivemos grandes dificuldades, na verdade, de realização, de avançar no processo de licenciamento, quando da realização de audiências públicas,
porque nós estávamos, junto com o órgão ambiental, discutindo normativas específicas sobre audiências públicas. Por exemplo, nós tratamos, antes mesmo da edição de uma resolução do Copan, que é aquela 225 de 2018, que trouxe várias regrinhas específicas sobre como fazer uma audiência pública de uma forma mais ampla e que pudesse atingir a todos os interessados, né, no processo de licenciamento. E aí nós fizemos uma análise de riscos bem detalhada, se deveríamos fazer mais de 2, mais de 3 audiências públicas em diversos municípios ou não, se a gente avançaria no processo de licenciamento com 1 ou 2, sem que fosse necessário aí seguir todas as recomendações que na época foram editadas principalmente pelo Ministério Público, né? Então, com base, por exemplo, nesses cenários, a gente consegue levantar, fundamentando também em decisões judiciais, a própria diretoria, se vale a pena seguir por determinado caminho ou não, né? Um outro exemplo também que foi levado em consideração numa grande análise de cenários, de riscos e medidas de mitigação, foi também prévio à publicação da Política Estadual de Segurança de Barragens, quando estávamos aí discutindo alteamentos de barragens que já estavam com a sua viabilidade e implantação decididas pelos órgãos ambientais, né? Então, são 2 exemplos que nós tivemos aí aplicadas ao levantamento de matrizes de risco e cujo o issue, risco jurídico foi levado em consideração, o que não existia antes, né, para a companhia. Eu acho, Sion, que é importante a gente, como profissional do direito, e aí tendo essa interlocução com outros profissionais de outras áreas, né, cuja a nossa interlocução sempre acontece, meio ambiente, saúde e segurança, que a gente possa discutir melhor como inserir esse aspecto jurídico dentro de uma matriz como um todo, para facilitar esse diálogo entre as áreas. Perfeito, Marina, muito obrigado. Obrigado por respeitar esse tempo curtíssimo, que eu tenho até vergonha quando me perguntam assim, qual é o tempo? Eu tenho até vergonha de dizer, né? Mas evento online tem que ser rápido, infelizmente. Muito obrigado. Vou passar logo a palavra para o Nicolas, que é advogado do CN da Vale também, e é associado da Abdem. Seja bem-vindo, Nicolas, a palavra é sua. Obrigado, Sion, obrigado, colegas palestrantes, pessoal que está assistindo. Como bem apresentado, né, eu também trabalho na Vale junto com a Marina, né, embora em outra gerência, eu trabalho mais na parte operacional do dia a dia da Vale, enquanto ela está na parte da reparação. E para tentar agregar um pouquinho aqui nesse debate, né, eu vou trazer um pouco de uma realidade particular da minha atuação na Vale, especialmente no Espírito Santo. Né, eu quero falar um pouquinho da relação do contexto da Vale do Espírito Santo, da unidade de Tubarão, que é um grande centro operacional para a Vale, que ele fica localizado dentro de um núcleo urbano importante, né, no Espírito Santo, né, da região da Grande Vitória. Né, eu acho que a situação é peculiar, pois a gente está imaginando, a gente tem que pensar num complexo de uma magnitude imensa, de diversos hectares, onde a gente possui 8 usinas de pelorização, 4 terminais portuários, diversos pias, tem a prática ferroviária, a operação ferroviária que desemboca ali, né? Carregamento de minério de ferro, carregamento de carvão, transbordos, pelo porto tem transmissão tem carga de combustível, carvão, enfim. Então, é uma operação muito grande e, pelo tamanho, claro, impactante, dentro de um contexto onde a gente imagina que, normalmente, esses núcleos industriais eles ficam afastados do centro urbano. No caso, para quem é do Rio, pode imaginar que a gente está falando de uma operação desse porte no Leblon, ou para quem é de São Paulo, Itaim, talvez, ou Jardins. Né? Nós somos vizinhos de muro de Jardim Camburi. Quem não conhece Vitória, quem não teve o prazer de conhecer Vitória, né? Ela é uma cidade que acabou crescendo em direção à ponta de Tubarão. Né? Então, nós temos os bairros, talvez, de um poder aquisitivo maior, eles são impactados diretamente pela nossa operação. Né? Seja o Jardim Camburi, Jardim da Penha, as Ilhas do Frade, Ilha do Boi, que são locais de grande poder aquisitivo. Né? Então, uma grande dificuldade que a gente tem, não é dificuldade, é um desafio, né? Porque nós possuímos diversos stakeholders que estão em volta da nossa operação.
né? E, inclusive, estamos falando de Vitória, então também é o centro administrativo do Espírito Santo. Nós somos vizinho do governador, vizinho da Assembleia Legislativa do Estado, né? É ali onde tem, na área de Tubarão, ela circunda vários municípios. Então, a questão ela sai da própria localidade onde está situado o próprio complexo de Tubarão, e também tem esse impacto que a área de influência que vai além da região da Grande Vitória, né? Então, a gente tem esse grande desafio de ter que tratar com diversos stakeholders, né, e poder compatibilizar esse diálogo necessário com, seja uma associação de morador de um bairro vizinho, seja um político influente, ou seja, os órgãos ambientais, e aqui eu estou falando de tanto de BAMA, quanto de EMA e as secretarias municipais, que todas elas têm uma certa ingerência aí na fiscalização da operação em Tubarão, quanto inclusive dos órgãos regulatórios, das agências regulatórias, porque a gente está falando de ferrovia, a NTT, de porto, ANTAC, de operação mineral, a ANM, né? Então, a gente tem que trabalhar nesse grande cenário de diversos pratinhos rodando ao mesmo tempo para tentar ter uma boa relação, tomar as medidas que são necessárias para poder fazer, diminuir e reduzir os impactos que causam em todos esses stakeholders, né? E a gente tem trabalhado muito nisso, né? O diálogo é muito importante, é fundamental, né? Eu acho que eu estou aqui... Temos aqui a Mariana e a Raquel que vão falar depois de mim, e elas trabalham justamente em relação com os stakeholders, então elas sabem da dificuldade que tem em, às vezes, ter que compatibilizar interesses que são contrapostos, né? Se a gente fala, às vezes, do interesse de uma associação de moradores, ela é diferente do interesse de uma agência reguladora, do Ministério da Economia, por exemplo, né? E, inclusive, é um tema que está muito em voga, porque hoje tem outras pessoas que vão falar sobre o tema, né? A gente está no contexto do ESG, né? E essa relação com os stakeholders ela é fundamental para ser internalizada dentro da rotina corporativa, né? Então, a gente, e a Vale está caminhando muito nesse ponto hoje em dia, né? Porque parou-se com um perfil antigo de ter que operar, ter que gerar lucros e dividendos, aquela forma de gerir que era centrada em shareholder, né? Não em stakeholders, e teve essa mudança drástica aí de perspectiva, né, de direcionamento do próprio mercado, que teve essa importante guinada aí nas operações e na gestão ambiental da Vale, né? Então, nós temos dentro do Espírito Santo um contexto diferente de outros estados, de um bom relacionamento com grande parte desses stakeholders, né? Nossos grandes projetos que estão acontecendo, a gente não são nem taxas, são termos de compromisso firmados com municípios, com o Ministério Público Federal, estadual, e termos de compromisso, eles, tratando de diálogo, soluções consensuais, são muito mais produtivos até pela própria sociedade, porque vale muito mais você ter uma obrigação com termo, com prazo, com um cronograma e com uma entrega prevista, do que litigar em uma ação civil pública por 20 anos, né? Então, foi feito um trabalho muito forte para tentar quebrar essa visão de que o combate à grande operação, aos impactos ambientais da grande operação, tem que seguir um caminho litigioso. A gente trabalha muito com diálogo aqui e tenta seguir sempre nessa linha. É óbvio que estamos falando aqui de atuação jurídica e sempre tem os nossos grandes litígios, não tem como fugir disso, né? Mas, dentro do possível, a gente tem que sempre tentar olhar o nosso vizinho, seja do tamanho que ele for, né? E dentro do cenário de Tubarão, esse é um desafio muito grande, mas que traz bastante oportunidade de crescimento, até porque ouvir também input do seu stakeholder imediato é muito importante para você poder nortear as suas ações, né? A gente tenta sempre poder fazer, com um pouquinho da ótica jurídica, esse meio campo para poder ajudar as áreas técnicas de sustentabilidade, meio ambiente, relações de comunidade, a poder seguir esse objetivo, né? Então, eu queria só trazer um pouquinho da nossa realidade. Estou aberto aqui a perguntas depois. Por favor, pode seguir para não tomar nenhum tempo de ninguém. Obrigado, Nicolas. Antes de passar a palavra para a Érica, para abordar, inclusive, o tema que você iniciou, né, que é ESG, mas, então, dar as boas-vindas a quem entrou agora. Vi aqui que tem vários colegas, Marisa, Giovanni, Rafael Cohen, nosso também membro da Abdem, Emanuel, Fernanda Medeiros, também da Abdem. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui entrou agora também todos os nossos palestrantes. Bom, Érica. A Érica é gerente jurídico sênior da Whirlpool. Prazer tê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu.
E a palavra é Obrigada. sua. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Érica, como o senhor falou, sou gerente jurídica da Whirlpool, trabalhei na parte ambiental e vou falar um pouquinho que o Nicolas começou, né, deu o gancho aí para mim, que é o ESG, né? E o que é o ESG? ESG é uma sigla, né, que significa Environmental, Social and Governance. Em português, meio ambiente, social e governança. Essa sigla comumente vista, né, amplamente divulgada, vem tomando força aí nos últimos tempos, com uma relevância muito grande, e a matéria é sucesso e continuidade da empresa. E foi interessante que o Nicolas mencionou que acabou o foco do shareholder e começou o foco no stakeholder, né? A preocupação, acho que com a sustentabilidade do planeta, ela é antiga, já tem muito tempo, mas ela ganha uma notoriedade maior em 1970, vou dar um pouquinho de histórico aqui, né, do ESG, com a primeira Conferência Mundial sobre Homem e Meio Ambiente, realizada pelas Nações Unidas. E depois, a partir dessa conferência, a gente teve aí diversos movimentos, compromissos, tratados buscando essa sustentabilidade do planeta, né, consequentemente da sociedade e das pessoas. E as empresas há muitos anos, principalmente as instituições financeiras, começaram um movimento de investimento considerado socialmente responsável. Acho que foi um dos primeiros movimentos aí precursores do ESG, né? Então, mas esse movimento diferenciava porque ele era um movimento que se baseava mais em aspectos morais, né? Não vou investir em empresas de arma de fogo, não vou investir com empresas poluidoras, tabaco, álcool, etc. Já o investimento ESG, eu acho que ele busca identificar empresas que melhor trazem retorno financeiro, né? Ele tem um viés financeiro e, ao mesmo tempo, ele possui uma gestão de pessoa, cadeia, meio ambiente, que é fundamental. Então, a história do investimento de ESG, ela começa em 2004, quando o ex-secretário Kofi Annan escreve para cerca de 50 CEOs, né, de grandes instituições, convida para o Pacto Global, junto com o governo suíço, uma instituição financeira, acho que francesa na época, e aí ela começa um estudo chamado Who Cares Wins, ou seja, quem se preocupa ganha. Então, 23 empresas aderiram a esse movimento e começaram a produzir diversos materiais, inclusive um outro relatório surgiu, chamado relatório Freshfield, que foram os basilares dos lançamentos dos princípios de investimento responsável da Bolsa de Valores de Nova York em 2006 e o lançamento do Sustainable Stock Exchange Initiative no ano seguinte. Isso é de 2006, 2007, mas eu acho que ser sustentável começou a haver um peso muito grande na escolha dos investimentos, né? No crédito que é oferecido às empresas. Então, as empresas têm que ser sustentáveis para conseguir o crédito. Os bancos sempre foram instituições com esses movimentos focados nesse tipo de governança. Um outro aspecto do ESG é o D também, que é a governança, o compliance, que ganhou muita força no Brasil nesses últimos anos. A gente sabe aí por vários exemplos que tivemos, o quanto ganhou a força. E eu acho que também a parte social, de inclusão, diversidade, e eu não vou me adentrar muito, porque eu acho que é o tema da Ana, também veio muito forte. Então, investidores de longo prazo, obviamente, buscam negócios sustentáveis, né? No passado ano fica comprovado que esses elementos, sustentabilidade ambiental, investimento social e governança, são fundamentais. Há evidências que, ser indiferente a essas questões, trazem sequências trágicas, né? Como a falta de acesso ao crédito, falta de investimento, motivação e propósito dos desempregados, problemas e danos ao meio ambiente, além disso, riscos reputacionais imensos. Então, é fundamental saber diferenciar, eu acho que quando a gente fala de ESG, é aquela empresa que realmente é engajada em ESG, ou aquela empresa que a gente chama de greenwashing, né? Que é a empresa que está só ali para fazer uma maquiagem no que é relacionado ao ESG. E eu acho que hoje em dia existem vários indicadores, vários fundos, vários investimentos focados em papéis considerados, de empresas consideradas ESG, que sabem fazer essa diferença e mostram nas ações a diferença que a gente tem nesses três âmbitos, né? Então, nessa onda, é importante saber diferenciar quem tem um compromisso sério ou não com esses pilares, né? E eu acho que a partir daí eu passo a palavra para a doutora Ana trazer para a gente exemplos de prática e robustez a essa classificação de ESG. Obrigada. Muito obrigado, Érica. E obrigado por respeitar o tempo.
que, como eu sei, é muito curto, mas vou fazer, e por isso eu vou me segurar, quem me conhece sabe, vocês me conhecem, sabe que eu falo demais, mas eu vou me segurar a fazer comentários muito rápidos. Primeiro, em relação ao que o Nicolas falou, a questão com os stakeholders e com os vizinhos é uma questão de conflito diário, né? Todos os grandes empreendimentos, especialmente aqueles que demandam obras de infraestrutura, têm conflitos. Assim, não tem um dia que eu não passe, que eu não discuta alguma coisa relacionada a conflito com os stakeholders. Então, gerenciar esse processo certamente traz enormes ganhos. E em relação ao ESG, como você falou, a Ana Rita vai passar, na Aline já vai falar, eu vou passar a palavra para ela, mas é um assunto que tem ganhado força nos últimos anos, na linha de que não basta respeitar apenas a legislação, isso ainda é pouco, né? E cada vez há uma exigência maior da sociedade global em relação a esse atendimento. Então, Ana, seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui. A Ana é coordenadora jurídica ambiental de operadora logística. A palavra é sua, por favor. Prazer, obrigada. Bom, como o senhor disse, sou Ana Rita, eu sou coordenadora ambiental da Rumo, é uma empresa que trabalha com ferrovia e porto, e vim aqui continuar, a minha ideia aqui é continuar um pouco do que a Érica trouxe com relação à questão de ESG. Então, essa mudança de paradigma trazida pelo ESG fez com que as empresas elas começassem a entender ou, no limite, aceitar a necessidade dessas práticas como valores internos no comportamento da empresa junto à sociedade e aos investidores. Então, pensei aqui em trazer 4 ou 5 práticas que foram adotadas, que a gente consegue observar, que foram adotadas por todas as empresas nessa mudança que ESG trouxe. Acho que a primeira coisa que veio muito a fundo foi a questão de abraçar de fato as questões ambientais e sociais. Entender que algo que antes era encarado como idealismo ou um ambientalismo, na verdade, interfere diretamente no resultado da empresa. Então, questões ambientais e sociais deixaram de ser pautas de discussões internas e passaram a ser visão estratégica da empresa. Então, a gente sabe que hoje a gente pode dizer com tranquilidade que empresas bem-sucedidas incluem negócios e projetos sustentáveis como parte de uma visão estratégica. E aí, para isso, também veio a necessidade de incluir práticas de ESG dentro de uma cultura da empresa, né? Foi uma forma de criar com que as empresas elas precisaram inovar e estão inovando, porque veio bem forte, é um tema que está vindo esse ano, a gente só ouve falar de ESG. As empresas elas estão tendo que pensar e ter criatividade para que as práticas, as boas práticas ambientais, sociais e de governança, elas não fiquem engessadas só na diretoria, mas sim como uma cultura da empresa. E aí, nesse movimento, controles internos foram instituídos, controles internos, na verdade, focados em sustentabilidade e em questões sociais. Agora, final de ano, em que a gente vê em novos KPIs, eles estão sendo voltados para ESG, questões ESG, a cobrança de relatórios e adoção das práticas, cobrança de prática nas diversas áreas da empresa também é algo que vem vindo instituído de forma a ter como um valor, uma cultura da empresa. E aí, todo o ambiente empresarial, ele tenta engajar todos os níveis de gestão nessas práticas para que eles sejam entendidos como essenciais até pela própria existência da empresa. E uma outra questão com relação à governança são a criação de conselhos que venham com melhores práticas de governança mesmo, né?
conselhos mais diversos, com delimitação de responsabilidade de diretor e acionista, com respeito à legislação, questão de compliance, que também muito falado, né, está muito em alta com relação à questão de ESG, e transparência e prestação de contas, quando se fala em dinheiros, é algo que é bem cobrado. E também, acho que uma última questão que é bem nova, né, é como as empresas elas fazem a divulgação dessas práticas. Na segunda-feira, agora segunda-feira, dia 7, a CVM publicou uma audiência pública convidando o mercado a refletir um pouco sobre como as empresas abertas elas podem oferecer informações de práticas sustentáveis de forma mais clara, para a gente evitar aquilo que a Erika já explicou, o greenwashing. Então, aqui fica claro que há, sim, uma intenção da CVM em reformar a Instrução 480 para incluir os critérios de ESG dentro do formulário de referência, uma coisa que hoje a gente não tem uma normativa sobre isso, utilizam seus critérios da SASB, mas a gente não tem uma norma que se aplica a isso. E aí eu acho que com essa explanação, eu tentei, de uma forma breve, no tempo proposto, explicar um pouquinho de como foi uma mudança que eu observei dentro da organização, que foi e que está sendo implementada na empresa, para brevemente a gente ter uma estrutura ESG formada. Muito bom, muito obrigado, Aline. Eu vou passar a palavra para o Thales, que vai ainda continuar um pouco nesse tema, mas dar um enfoque maior para a governança corporativa. O Thales é gerente geral jurídico da Gerdau, também já passou por várias empresas. Thales, um prazer tê-lo aqui. A palavra é sua. Sion, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar os colegas aqui das outras empresas. Peço desculpas aí por ter entrado um pouco depois, né? Mas deu para eu ouvir bastante bem aí as falas a respeito do ESG, né? Viu, Sion, quando você fala assim, passou por várias empresas, aí você já entrega a minha idade, né? Mas só não entrega para quem não te conhece. A gente, cabelo branco e tal, a gente entrega fácil. Fomos colegas e amigos lá atrás, né? É verdade. Sim, até para começar, né, já que a gente falou disso aí, né, de lá atrás, assim, coisas mais antigas, né, a gente fala hoje de ESG, mas já há um bom tempo a gente já vem trabalhando com esses temas sob outros pontos de vista, né. Eu lembro que a primeira vez que eu tomei contato com questões de sustentabilidade foi numa outra empresa que eu trabalhava, isso foi em 2006, 2007, e nós trabalhávamos nos relatórios de GRI, né, e era justamente isso, era um disclosure, né, bastante amplo até, a respeito de N itens, né, que chegavam quase a 100 itens, que as empresas de grande porte respondiam à época, né, e havia uma dificuldade muito grande, porque algumas respostas, né, geravam, ou poderiam gerar questionamentos, ou até alguma contradição, ou alguma influência jurídica em alguns procedimentos, ou em algum TAC, alguma ação judicial, etc. Mas, assim, todos passaram bem, ilesos, e nenhum problema aconteceu, né. Depois a gente começou a falar de licença social, né, muito se debateu na época, eu lembro de congressos, né, do próprio IBRAM, que havia painéis específicos sobre licença social. Enfim, é tudo uma evolução, e hoje, como foi dito aqui pelas colegas, não vou nem repetir, a importância do ESG está aí, é uma realidade que a gente tem que trabalhar e divulgar, né? Enfim, hoje também, né, os relatórios integrados, a gente tem essa ferramenta bastante interessante, né, para investidores, para aquelas empresas de capital aberto, né? Esse relatório integrado é muito bom, né, que ele tem o condão, né, de facilitar as informações, né, informações financeiras com viés ambiental, social, etc.
As certificações também, né, estão tomando, assim, já bastante importância. CDP, por exemplo, né, o Carbon Disclosure Project, né, que diz respeito a emissões, as empresas que têm pelo menos o relatório de emissões já podem se qualificar, né, para aderir ao protocolo do CDP, e começa de forma bastante semelhante com relação ao GRI, né, uma nota baixa, e à medida que você vai evoluindo nessa gestão de emissões, você vai ganhando notas mais altas, e isso tende a ser valorizado, né, por instituições financeiras, por investidores estrangeiros, por fundos de investimento. Então, a ideia das certificações ela é muito boa e está sendo cada vez mais divulgada, né? O colega falou de CVM, realmente, há outros atores, né, outras partes interessadas também, que têm entrado também em questão ambiental. Eu já trabalhei num caso em que um gestor da empresa, ele foi instado a responder o porquê ele tinha publicado um comunicado ao mercado e não um fato relevante com relação a um termo de ajustamento de conduta, para vocês verem como que isso está absolutamente disseminado. E foi aberto, sim, um processo administrativo sancionador pela CVM. Tivemos um ótimo resultado, etc., mas foi o único caso que eu tive em CVM que tinha um escopo, né, ambiental / social. E foi bastante interessante, porque houve interação também do Ministério Público Federal, que atuava junto à CVM, e o MPF, obviamente, fazendo o papel dele, pressionando para que houvesse respostas mais completas e mais detalhadas. Enfim, eu fiz algumas anotações aqui, baseado mesmo no que eu tenho trabalhado, né? Essa questão da governança ambiental, o que eu tenho notado, né? Que a gente pode dividir, né, em duas frentes, na frente corporativa e na frente operacional. Eu vejo assim, que no corporativo, né, os gestores sêniores, não somente do jurídico, né, mas como também de outras áreas, eles são guardiões, sim, das diretrizes de sustentabilidade, porque não basta ter um papel escrito bonitinho, aprovado pelo Conselho de Administração, né, diretriz XPTO, se ela não é incorporada e seguida, principalmente pelos diretores sêniores, né, começar pelo CEO, diretores estatutários, etc. Todos eles, se eles não incorporarem efetivamente, né, nas suas unidades respectivas, o sentido, né, verdadeiro dessas diretrizes, de nada vai adiantar. Como uma colega disse aqui, é greenwashing, né? Você coloca lá um papel, diz que você é lindo e maravilhoso, que se você tem uma excelente relação com a comunidade, a gente sabe que as coisas, às vezes, não são bem assim. E nessa governança ambiental corporativa, é de absoluta relevância uma interface bastante adequada com as áreas institucionais e a área de comunicação das empresas, né? E por que eu digo área de comunicação? Até para evitar o greenwashing, né? Porque muitas vezes se coloca na imprensa alguma entrevista de algum gestor, etc., que não reflete exatamente aquela situação, e a empresa pode ser questionada posteriormente, né? Bom, na outra frente, né, que eu lembro aqui para mencionar para vocês, a frente operacional, né, que ela é, pelo menos teoricamente, né, a executora das diretrizes, e o que a gente percebe é o seguinte, que muitas vezes há um descompasso muito grande entre o corporativo e as operações. O operacional lá na frente, ele está preocupado em produzir, né, com toda a legitimidade, mas não pode ser a qualquer custo ou de qualquer modo, né? Então, isso que a gente verifica aí no dia a dia, né? Então, acho que cabe ao advogado, nesse papel, né, de governança ambiental, né, conversar, ter uma conversa bastante franca e até de convencimento de que ele, operacional também, tem vários objetivos, né? Não só o aumento da produção, ou a gestão da produção,
mas também essa questão mais ampla do ambiental e do social, né? Quero lembrar o seguinte, né? Eu falei de duas frentes, né? Da corporativa e da operacional. Eu quero citar um exemplo da governança ambiental no âmbito corporativo que também eu vivi e que eu achei bastante interessante. É comum, né? Estou concluindo, Sion. Só vou citar um último exemplo aqui para terminar aqui minha fala. Eu acho bastante interessante que haja esses comitês de sustentabilidade, né, de pessoas internas da companhia que se reportam ou à diretoria ou ao conselho de administração. Ok, perfeito, ajudam bastante. Mas eu acho mais interessante ter um comitê de sustentabilidade de pessoas externas à organização, que não tenham vínculo com a organização, que não sejam empregados e que não prestem serviços, ou seja, que não sejam consultores. Sejam pessoas de renome, etc., né? Qualquer área aí do meio ambiente, e eu também vivi isso. Eu posso lhes dizer que foi bastante interessante essa experiência, porque muitas vezes o viés é de crítica mesmo, mas a crítica sempre traz uma reflexão interna. Então, eu vejo isso como bastante interessante na implementação de uma melhor governança ambiental. Então, era isso, Sion, que eu teria a dizer. Obrigado. Eu já estou cansado nos meus eventos de pedir desculpas, né, porque eu chamo tanta gente bacana para falar e dou a vocês pouquíssimo tempo. Então, mas assim, eu adoraria poder ouvir vocês muito mais tempo. Muito obrigado, meu caro Thales. Bruno Oliveira, diretor jurídico América Latina da ACO. Também conheço o Bruno está sem cabelo branco nenhum, mas vou dizer que eu conheço ele há muitos anos, desde a UCO, da Whirlpool, agora na ACO. Então, é uma honra tê-lo aqui, Bruno. A palavra é sua. Obrigado, Sion. Obrigado pelo convite, pela apresentação. É um grande prazer estar aqui, ainda mais com essa turma de profissionais extremamente competentes. Obrigado aos que estão nos acompanhando via YouTube. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, dado o tempo, e eu vou falar um pouco sobre a importância de se adotar uma estratégia multidisciplinar no gerenciamento de passivos e projetos ambientais. Normalmente, quando a gente fala de projeto ambiental, duas principais áreas vêm em mente, que é, obviamente, a área técnica, né, de saúde, segurança e meio ambiente, e também o jurídico como uma área de apoio, seja, enfim, na elaboração de correspondências, na troca de correspondências com o órgão ambiental, Ministério Público. Isso é o que eu vou chamar de desenho normal de como a maioria das organizações gerencia os projetos ambientais. Esses últimos 20 anos, eu tenho sido envolvido em projeto ambiental, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e a experiência nos mostra que, a partir do momento que você tem um time multidisciplinar trabalhando nos passivos e projetos ambientais, você tem ganhos muito grandes, que vão desde ganhos financeiros, por mais que a gente pense, eu vou trazer mais gente para o projeto, vou gastar mais dinheiro, o raciocínio não é esse. Você tem ganhos financeiros, você tem ganhos de velocidade, ou seja, você consegue proativamente adequar as atividades do seu projeto de acordo com uma análise de risco que ela é feita de forma muito mais apurada, com novos atores no gerenciamento do projeto ambiental. E aí eu vou citar rapidamente alguns exemplos. A área de comunicação, extremamente importante, e aí, obviamente, você precisa dosar se seu projeto ele é de baixa complexidade, média, alta, crítica, se já está para fora dos portões da organização, se ainda está controlado, ou seja, isso são elementos que te ajudam a dosar e a desenhar estratégia. Isso não impede de você trazer novos players para gerenciamento do projeto. Então, a área de comunicação. É um projeto pequeno? Não precisa da área de comunicação? Precisa para você manter os seus colaboradores informados de alguma atividade que eventualmente vai impactar na operação dele. Isso evita uma série de desentendimentos, né, ou de equívocos que um colaborador está olhando aquela atividade na linha de produção, não sabe o que a empresa não comunica. Então,
evitar ter esse tipo de gap, né? E, obviamente, nem se fala para fora, né? Posicionamento reativo ou proativo da área de comunicação para a imprensa, dependendo do projeto. A área de relações governamentais, institucionais, extremamente importante, porque com isso você consegue, primeiro, mapear todos o perfil dos stakeholders que você tem ligação. Eu tive uma experiência onde a gente tinha que lidar com 5 diferentes agências que não se conversavam, né? A gente sabe que tem algumas oportunidades na comunicação entre os órgãos públicos, não se conversava, a gente tinha aprovação em um, não aprovação no outro, isso gerava impacto direto nas atividades do projeto. Com base nesse mapeamento, a gente não só identificou a melhor forma e o melhor approach com essas agências, como a gente proativamente alterou a execução das atividades de remediação, e obviamente sem qualquer impacto no resultado final, mas a gente alterou com base no processo de aprovação que a gente ia conseguindo frente aos órgãos regulamentais e governamentais, perdão. Financeiro, obviamente, tem que estar envolvido por uma questão de contingenciamento, suprimentos, e aí, quando eu falo envolvido, não é um envolvimento pontual, é trazer as pessoas para o projeto, né? Óbvio, respeitando o tamanho da empresa, o business, enfim, mas trazer essas pessoas para o projeto não significa no dia a dia, mas dar o maior nível de informação que você possua para que você ganhe em velocidade dentro dos processos internos da companhia. Ou seja, o financeiro vai estar com você, suprimentos vai te ajudar, vai acelerar o processo, porque entende, né, a importância do projeto de remediação. O jurídico, obviamente, aí quando eu falo do jurídico, eu faço uma crítica ao jurídico, de sair um pouco do legalês e se envolver mais do ponto de vista técnico mesmo, pedir uma aula, né? Ter a humildade suficiente de falar, tecnicamente eu não sei, mas eu preciso saber algumas coisas, mesmo que superficial, do projeto. Que tipo de remediação a gente vai fazer, o que está sendo remediado, que tipo de componente, o tempo. Isso o advogado tem por obrigação saber. Por quê? Porque isso ajuda o time técnico a buscar soluções. O advogado ele vai fazer análise crítica legal, que ele sempre faz, mas se ele sabe um pouco mais de profundidade do projeto, isso operacionalmente falando, ele consegue prever muito mais, né, fazer uma análise de risco muito mais apurada, prever ações de forma proativa. Isso ajuda muito, do ponto de vista técnico-operacional, a se conduzir um projeto de remediação. E, por fim, não menos importante, deixar o top management da organização ciente do que está acontecendo, né? A gente sabe que passivo ambiental é um assunto extremamente sensível e muito difícil, né, de ser tratado dentro das organizações. Isso, graças a Deus, vem mudando, as organizações estão muito mais sensíveis né, ao tema governança, isso ajuda bastante, mas trazer o primeiro nível é fundamental. Primeiro, porque você ganha empoderamento, né, a organização como um todo sabe da importância do que você está fazendo e por que você está gerenciando aquela área. Obviamente, o primeiro nível fica sensível, né, e aí você quebra um tabu de que o dano ambiental que você está sendo tratado vai levar alguém para a cadeia. Pode levar, sem dúvida, mas esse não é o caso. Você desmistificar o projeto de remediação para o primeiro nível da organização, que está muito distante da operação, né? Então, não vai saber, não tem esse nível de detalhe. Então, você trazer esse conforto para o primeiro nível da organização é fundamental para que você consiga gerenciar de uma forma efetiva o seu projeto, né? E aí, pegando o gancho, você tem também, de forma indireta, uma boa maneira de expor positivamente as pessoas que estão envolvidas no projeto de remediação. Porque, como eu disse, projeto de remediação é um tema que tem muito tabu, é um tema muito sensível de ser tratado, e as pessoas envolvidas, às vezes, ficam com aquele chapeuzinho, olha, tá envolvido no projeto de remediação ambiental. Então, trazer essas pessoas também para que tenham uma exposição positiva frente ao top management. Eu acho que você fechando o ciclo, é como se fosse
uma espécie de gerenciamento de crise, mas um pouco mais controlado, né? E aí, obviamente, a Marina trouxe um caso que é um projeto de grandes proporções, e aí realmente você entra num modus de gerenciamento de crise, mas eu estou falando de projeto ambiental, gerenciamento de passivo um pouco mais simples, mas que você acaba usando o mesmo racional, porque os ganhos com isso, com essa estratégia, com essa, sabe, com essa forma multidisciplinar de ver o passivo ambiental, isso traz, de novo, somente vantagens para a companhia. Então, Sion, não vou mais me alongar em respeito ao tempo, mas fico à disposição para responder quaisquer perguntas. Ótimo, muito bom. Você sabe que a gente acompanha casos de reparação há muitos anos, e por acaso hoje, você falou de comunicação, eu até trazei um pouquinho, tive que sair até, a Raquel falou que estou acostumado a sair correndo das reuniões, mas eu saí rapidinho porque a gente está discutindo um assunto com a comunicação, porque, além disso, você tem que trabalhar também com as notícias que são dadas por diversos interesses, muitas das vezes completamente desvinculadas da realidade, então você tem que trazer essa informação para a sociedade de forma adequada, né? Então, quando você falou muito bem, né, da importância da área de comunicação nesse processo, né? Sem dúvida. E aí, pegando esse gancho, nós vamos passar para a Raquel, que vai falar sobre um assunto diretamente relacionado, né, que é sobre riscos ambientais, reparação de acidentes e desafios de processos. A Raquel, que eu também já conheço há algum tempo, apesar dela ser muito novinha, mas a gente tem tido contatos, para minha alegria, muito frequentes, é a diretora de programas socioeconômicos e ambientais da Fundação Renova. Raquel, a palavra é sua. Muito obrigado. E Raquel travou. Falei tanto da Raquel, travou. Bom, se a Raquel tiver travado, o problema é essa tartaruga que ela colocou atrás. Acho que esse é o problema. Mas, assim, então, já que a Raquel travou, eu vou passar a palavra para a Mari, e depois, quando a Raquel voltar, eu passo para ela. A Mariana é a coordenadora jurídica da Fundação Renova, ela está preocupada se vai aparecer gato ou criança ao longo da apresentação. Disse não tem preocupação nenhuma, porque isso já aconteceu e foi ótimo. Acho que foi a Érica que disse antes, bom, é bom que vai bombar, o Nicolas acho que falou, vai bombar. Então, Mária, é sempre um prazer tê-la aqui nos nossos eventos. A palavra é sua, por favor. Obrigada, Ale. Eu fico super à vontade, assim, nas suas lives, né? Porque a gente já se conhece, tanto no ambiente profissional quanto aqui, no ambiente virtual, a gente sempre está junto. Então, realmente, se tiver alguma intercorrência aqui, você vai entender. Bom, eu trabalho com a Raquel, então acho que faz sentido, né? Até eu começar essa fala e depois ela complementa, ilustrando um pouco mais a atuação. Nós duas trabalhamos, eu acho que num case assim, de busca de uma resolução alternativa de um conflito gerado por um acidente ambiental. Então, eu escolhi falar um pouco sobre isso, sobre a importância dos advogados de grandes empresas, instituições. A Renova é uma fundação privada, não uma empresa, mas ela tem por trás dela grandes empresas de mineração, né? Dos advogados das áreas jurídicas estarem comprometidos com as alternativas de solução de conflitos que sejam adequadas, e eu nem sei se o termo solução alternativa deve ser usado, mas solução adequada de conflitos que fuja um pouco ao modelo do contencioso, assim, né? Isso porque a gente tem realmente um cenário de muita morosidade no julgamento de ações civis públicas, né? 20 anos, às vezes, para que uma ação chegue numa decisão final, com trânsito em julgado, com casos, inclusive, de mais tempo, e olhando para o lado também da administração pública, né? Às vezes, uma média de 5, 10, até 15 anos para julgamento definitivo também de autos de infração, que tratam de impactos ambientais, enfim. Então, assim, eu vejo como uma oportunidade, porque hoje a gente tem legislações
mais arrojadas e recentes que incentivam a solução alternativa de conflitos ambientais. Então, assim, o próprio CPC, né, ele já traz a priorização de se tentar a mediação e a conciliação dentro de um processo já judicializado, mas também acho que exemplificando a lei de introdução, né, às normas do direito brasileiro também sofreu uma alteração relevante em 2018 e tem um decreto de 2019 que regulamenta alguns artigos da lei de introdução e que prevê essa possibilidade também do ajustamento, do compromisso com a autoridade administrativa, né, para casos em que é necessário eliminar algum tipo de irregularidade, em que há incerteza jurídica, como forma de evitar uma situação contenciosa na aplicação do direito público. E aí, eu acho que é ainda um instrumento que está previsto na legislação, mas pouco empregado, né? Ainda há um pouco de obscuridade e acho que a gente tem poucas referências, mas como advogados de grandes instituições que atuam com o direito ambiental, acho que temos esse compromisso de buscar a implementação desses instrumentos que têm previsão legal. Também, assim, acho que eu posso exemplificar o decreto de 19, também 9.760, que trata da possibilidade de se buscar os núcleos de conciliação ambiental para o caso de processos administrativos. E são todas janelas, assim, né, possíveis para a resolução alternativa de conflitos. Fora o famoso e famigerado termo de ajustamento de conduta, que todos nós, advogados, já estamos acostumados, né, com previsão na lei da ação civil pública, ou até mesmo aquele TAC que a gente usa, às vezes, que tem previsão na legislação aqui em Minas, por exemplo, né, para você fazer algum tipo de regularização num processo de licenciamento. Então, existem muitos instrumentos, eles estão postos na legislação. E aí, num caso, trazendo para a minha realidade, num caso de um processo de reparação de grande monta, de grande complexidade, como o nosso, que é o caso do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, primeiro, a fundação foi criada a partir de um termo de ajustamento de conduta, de um grande termo. E o processo de reparação nos leva a outras possibilidades de resolução alternativa de conflito, por meio de outros instrumentos, que podem ser os termos, pode ser esse ajustamento de conduta previsto na lei de introdução ao direito, pode ser os núcleos de resolução de conflitos também no âmbito administrativo, acho que estão todos aí postos, né? E acho que depende muito de quem está na advocacia ambiental fazer movimentar e tornar isso uma realidade. E aí eu trouxe como os principais desafios para ter sucesso, né, para se ter êxito num processo de resolução alternativa de conflito ambiental, que são aqueles desafios que eu presencio, né, todos, eu diria, pegando um gancho com a fala do Bruno, um desafio enorme, trazer a linguagem técnica, o conhecimento técnico e traduzi-lo de forma adequada para a linguagem jurídica. E para os acordos que nós temos que firmar com diversos entes, e até, eventualmente, para as ações judiciais. Então, essa interface da área jurídica com a área técnica das empresas, das instituições, e a tradução da linguagem técnica para a linguagem jurídica, né? É um grande desafio que eu percebo na Fundação Renova, por exemplo, e que os colegas aí todos devem vivenciar. Acho que também gerar estudos técnicos que sejam aceitos como seguros para tratar de temas controversos, que a gente, às vezes, em processo de reparação, a gente está muito na fronteira do conhecimento. Você não tem realmente baseline, o que era uma situação pretérita antes daquela situação do acidente ambiental e o que você precisa restabelecer. E aí você precisa encontrar soluções técnicas adequadas e que passem confiança para a sociedade, né, que sejam aceitas. Aí um outro desafio que eu colocaria, aplicação de normas pré-existentes a situações completamente novas. Então, você vai ter que fazer um processo, às vezes, de regularização ambiental num cenário de reparação e você não tem enquadramentos pré-estabelecidos na legislação existente. Você tem que usar ali da criatividade para conseguir resolver isso junto com os órgãos de controle, os órgãos regulatórios, os órgãos ambientais. E, por fim, acho que talvez o maior dos desafios, que também todo mundo acho que pincelou de alguma forma,
a relação com as comunidades atingidas e como fazer que elas tenham um engajamento, né, na tomada de decisão e com toda a produção técnica que precisa ser feita para chegar a soluções consensuais adequadas. Então, assim, acho que é isso. A mensagem que eu queria passar é que tem uma importância muito grande a área jurídica dentro de processos complexos como esse, de reparação ambiental. Nós temos que ser ponte com as áreas técnicas e nos comunicar bem com elas, além de ser ponte com as comunidades, e tentar entender quais são as suas demandas de forma bastante, às vezes, aberta, transparente, porque não é fácil, são muitos desafios, mas se nós soubermos lidar com todos eles, a gente tem mais chance de chegar a soluções consensuais antes de partir para um cenário de judicialização, contencioso, que pode, às vezes, levar anos para se resolver. Acho que é isso. Eu não sei se eu extrapolei o tempo aí, Alexandre. Eu ia calcular aqui. Não, está tudo um pouquinho. Mas obrigado, excelente. E aqui fazer comentários muito rápidos. Eu acho que a Raquel voltou. Eu já vou passar depois para a Raquel, mas sobre a questão dos acordos, é sempre uma questão muito interessante, que em matéria ambiental é sempre uma solução mais rápida, em tese é uma solução melhor do que uma demorada, porque senão o tempo vai se encarregar de resolver de outra forma. Então, acho que os acordos têm um grande papel, o que também é uma grande preocupação com a atuação dos envolvidos. É natural que quando a gente fala de grandes eventos, as pessoas muitas vezes se preocupam menos com as questões que vão tratar, mas elas têm reflexos para o futuro. Então, estabelecer obrigações, por exemplo, que têm um início, meio e fim, é uma questão muito relevante, porque é muito fácil estabelecer compromissos que vão perdurar para o resto da vida. Então, essa é uma preocupação. Outra é você estabelecer condições que possam ter reflexo, inclusive na esfera criminal. Então, trabalhar os acordos com essas perspectivas do que você efetivamente quer e quais são os reflexos daquilo que você acordou podem trazer, é sempre um olhar relevante, né? Muito obrigado, Mariana. Raquel, está a postos aí? Eu acho que agora você está no celular, não sei se está ou se não está. Como é que travou para mim de novo aqui? Travou, né? Tá bom. Então, eu vou passar para o Dani, para o Daniel, e depois espero que a Raquel volte. O Daniel também é outro que eu já conheço há bastante tempo, mas ele está cheio de cabelo branco, muito mais do que eu, então é fácil de falar. O Daniel já percorreu órgão ambiental, empresas, hoje é gerente geral de sustentabilidade da Samarco, também tem esse grande desafio em relação à Samarco. Um prazer tê-lo aqui, Daniel, e a palavra é sua, por favor. Acho que você está no mudo. Agora está me ouvindo? Senhor, prazer estar aqui falando com vocês, participando desse evento. Agradeço a você o convite, aos colegas que estão dividindo hoje a sala com a gente e a quem está nos ouvindo, né? Boa noite para todo mundo. Quando eu vi o que o pessoal ia falar antes de mim, eu mudei, inclusive, o que eu ia conversar aqui. Eu resolvi trazer para vocês o que a Samarco está fazendo em relação à sustentabilidade nesse momento, que é o momento de estar próximo da retomada de suas operações, né? Então, antes a Samarco não tinha uma gerência geral de sustentabilidade, ou teve no passado, né? Mas ela voltou a ter essa gerência geral de sustentabilidade. Eu sou o gerente geral de sustentabilidade da Samarco, ou estou o gerente geral de sustentabilidade da Samarco, e vim com um dos desafios, além da retomada em si, foi exatamente fazer a estruturação dessa gerência geral, né? Um primeiro momento é agregar processos afins a esse tema sustentabilidade, numa formatação tradicional do tema, originária, né? Pelo menos do ponto de vista de estrutura, essa formatação tradicional. É uma formatação que ela gera eficiência, ela integra as áreas, mas a gente quer mais do que isso. Então, a gente está integrando nessa gerência geral a gerência de meio ambiente, a gerência de segurança, comunicação interna, comunicação externa,
relação institucional e governamental, relacionamento com o território, com comunidades e responsabilidade social. Então, uma gerência que traz as temáticas dentro de si, né? Mas a gente quer dar um passo futuro para a estrutura mais moderna ao tema, exatamente no caminho que os colegas falaram um pouco antes de mim, né? Então, a gente gastou bastante tempo do ano passado fazendo benchmark com outras empresas de mineração para ver como elas estão tratando esse tema e ver como a gente queria, então, trazer isso para dentro da Samarco, tá? Então, no primeiro momento, o que a gente definiu era como que a GG de Sustentabilidade iria trabalhar nesse primeiro passo dela. Em especial, meio ambiente e segurança, a gente trabalhou muito baseado nas linhas de defesa, de atenção, né? E a primeira linha de defesa na Samarco que a gente definiu são os donos das áreas, os líderes operacionais e a sua equipe. Então, eles têm o mandato de fazer a defesa da questão ambiental, da questão de segurança. E aí a gente tem, depois, uma linha de defesa, ou de atenção, uma segunda linha, que seriam as áreas temáticas, como o time de meio ambiente, nas questões de controle ambiental, segurança relacionada aos temas de segurança, e o pessoal de relacionamento com o território, relacionamento com a comunidade onde a gente opera, relacionado ao relacionamento da nossa operação com essas comunidades, e comunicação com um foco muito grande dos nossos colaboradores, como a gente se dirige a eles, as informações que a gente presta para eles e as mensagens externas que a gente quer passar da companhia. No caso de meio ambiente, a gente ainda fez mais uma linha de controle, que é o time de licenciamento. Ele não está dentro da área ambiental, ele está fora da área ambiental e está trabalhando diretamente com a gerência geral, fazendo mais uma linha de controle para todas as áreas que têm que cumprir as obrigações legais. E fora da nossa gerência, a gente tem ainda, fora da nossa gerência geral, outras linhas de controle, de defesa, de atenção, que são conhecidas por todos, que são as linhas de gestão de risco, muito forte na Samarco, tem a linha de conformidade legal, que ainda acompanha aquilo que a gente faz de verificação, e com muito foco em compliance, que é uma outra área que acompanha. Então, são processos muito fortes e robustos, tá? Mas esse é o primeiro passo. A gente quer fazer um próximo passo, que é trazer esse conceito um pouco mais amplo de sustentabilidade. E isso já é visto hoje na missão da Samarco, que é otimizar a transformação dos recursos minerais em valor para a sociedade, de forma segura, eficiente e inovadora, hoje e no futuro. A visão é ser reconhecida pela superação e reconstrução das relações sociais, ambientais e econômicas. Os valores: respeito às pessoas, integridade, mobilização para resultados e segurança. Segurança aqui no ponto de vista mais amplo, não a segurança do trabalho apenas, mas segurança operacional, segurança de estruturas. E criamos um propósito, que é fazer uma mineração diferente e sustentável, capaz de gerar resultados e construir valor para a sociedade. Então, percebam que, né, essas informações já trazem um conceito mais amplo. Então, agora a gente está exatamente no momento de tentar buscar essa outra forma de fazer a sustentabilidade, de avançar na sustentabilidade. Isso aqui foi o alarme contando que acabou o meu tempo, e eu queria contar para vocês rapidinho o que a gente está fazendo agora, então, para trazer essa visão que vocês colocaram antes de mim sobre a sustentabilidade. A gente está fazendo um diagnóstico com referências externas, documentos que a gente tem, com entrevistas às lideranças. Nós estamos nesse momento. Antes disso, nós fizemos uma campanha que a gente abordou retomada sustentável, com filtragem de rejeito, disposição de rejeito em cava confinada, reaproveitamento de água, conformidade ambiental, tratando as questões de licenciamento, relação social, segurança operacional. Campanhas para gerar o clima para esse diagnóstico. E depois desse diagnóstico, a gente vai fazer uma síntese que vai ser validada no workshop. Vamos ter resultados, que são revisões de políticas, uma declaração, um roadmap, a governança, com essa visão de sustentabilidade, e um plano para colocar isso rodando e gerar a forma de fazer isso. E tudo isso muito baseado na comparação do que dizem os ODS, do Pacto Global,
Princípio do Equador, IFC, a Carta Compromisso do IBRAM, o ICMM, todos esses, e por que não, o ISO, o OSAS, a BNT e o GRI. A gente está fazendo uma matriz de comparação, o que eles dizem e o que a gente quer disso, para poder fazer esse workshop, validar e fazer o plano de ação e aí trazer essa temática um pouco mais ampla. Eu teria aqui alguns exemplos para mostrar para vocês de como a gente está fazendo isso, mas eu já estourei meu tempo. Mas eu espero que na correria eu tenha mostrado para vocês o que a gente está buscando fazer aqui para sair da abordagem tradicional de sustentabilidade e tentar chegar nisso que os colegas que falaram antes falaram aí, em especial a Érica, a Ana, o Thales, acho que foram eles que falaram isso, o Nicolas, talvez, quase todo mundo. Né? Obrigado, viu, senhor? Desculpa aí pelo tempo. Não, imagino. Obrigado, meu caro. Muito bom. Excelente. De fato, a Raquel não vai conseguir, caiu a luz lá, infelizmente, mas quem está nos ouvindo não perderá a Raquel, porque amanhã ela vem. Lembrando que nós temos amanhã a segunda etapa desse evento, com mais pessoas ótimas também, às 18 horas. E aqui eu quero fazer só alguns comentários que fizeram lá no chat. Primeiro, vários comentários elogiosos aqui, então agradeço a Marisa, o Rafael falou belíssimo evento, obrigado, Rafael. A Fernanda Medeiros, que é a nossa presidente do Comitê de Ensino Ambiental, ficou falando que eu estava perseguindo os bichos, porque eu falei da tartaruga. Eu não estou perseguindo os bichos, eu adoro os bichos, e foi uma brincadeira, tá? Um bullying virtual da Fernanda, que é uma grande atuante na defesa dos animais, faz um papel belíssimo, mas eu sei que era brincadeira, mas eu não posso deixar de responder. Bom, aí, aliás, aproveitando, quem está nos acompanhando sabe que nós estamos com 998 inscritos, então façam essa boa ação, se inscrevam no canal, vamos pelo menos chegar a 1.000 inscritos, participem dos canais da Abdem. A Abdem está no Instagram, que é abdem.oficial, tem no LinkedIn a nossa página, que é abdem.org. Inclusive, tem lá um espaço para quem quiser se associar, será muito bem-vindo, será uma honra tê-los na nossa associação. Bom, agora nós passaremos para meu amigo Ivan. Deu um probleminha na entrada, mas já está tudo bem, eu sei que já está no clima de Natal, com essa árvore aí atrás. Aliás, só dá para falar isso quem não conhece o dia a dia, né, Ivan? Porque o que a gente tem de demanda aí todos os dias, para minha alegria, tenho esse contato frequente com você. Seja muito bem-vindo. O Ivan vai falar um pouquinho nesse papel aí, que ele é o gerente de meio ambiente corporativo do Grupo Equatorial e lida com diversos estados, vai falar um pouquinho dessa atuação em diferentes estados e como é que é isso em relação à interpretação cada vez diferente, contar um pouquinho da sua experiência. Ivan, que, aliás, também é presidente do comitê da Abdem, então seja muito, muito bem-vindo, Ivan, a palavra é sua. Bom, senhor, boa noite a todos os participantes, colegas, que a gente aprende muito aí, uma troca muito interessante, né, nesse dia a dia da gestão ambiental, jurídica, e esse é o grande ganho, né, também a todo mundo que está nos assistindo pelo YouTube. Boa noite, um prazer enorme estar aqui, senhor. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que o que todo mundo falou, ficar por último também, né, os últimos também têm suas vantagens e desvantagens, mas uma das vantagens é que a gente pode ir juntando um pouquinho nesse sentido do aprendizado, né? Então, quando o Bruno e alguns trouxeram a questão da transversalidade, né? Uma grande corporação, ela não vive isolada. Então, a área de meio ambiente não vive isolada do jurídico, ela não vive isolada da segurança do trabalho, não vive isolada da comunicação, né? Bruno tocou em suprimentos, né? Às vezes a gente diz, pô, mas o que o pessoal de suprimentos tem tudo a ver, né? Então, essa troca entre as áreas, ela é fundamental, é a sinergia da empresa. Porque o tema ambiental, ele é sinérgico, né? Então, muitas vezes eu brinco que quem é da área técnica ambiental, ele é um catalisador, né? Ele tem que conhecer todo mundo, do chão da fábrica, no nosso caso, o setor elétrico, do cara que implanta a torre, implanta o porte, até o CEO.
Todo mundo tem que estar na mesma página. Realmente, se isso não acontecer, vira palavra morta, né? Vira discurso vazio. Então, esse é um ponto fundamental que eu vejo a necessidade dessa revisão, né? Então, todo esse movimento, ele está relacionado com isso. E quando isso acontece de verdade nas corporações, isso também reflete, não só como o Bruno trouxe, Bruno, não estou te usando bastante aqui tua fala, mas está muito em linha, não só para a questão de remediação, questão de passivo, mas proativamente a gente usa muito, né? Então, quando eu conversei com o senhor sobre o que falar aqui, o que trazer para tentar contribuir, esse benchmark dentro de uma corporação que atua em vários estados, que atua, a Equatorial atua, além da transmissão de energia, atua também o forte da distribuição, né? Nós atuamos em 4 estados, 6 biomas, né? Bioma amazônico, cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, a região litorânea. Então, é muito diverso. E os órgãos ambientais, eles, os queridos advogados, né? A legislação, às vezes, muitas vezes, o entendimento até da própria legislação, ela muda completamente de um estado para outro. Então, o papel que a gente tem, e aí volta a sinergia interna da corporação. Se você tem um jurídico alinhado com a área técnica, com a área ambiental, com a área de construção, com o operacional, você consegue levar esse aprendizado, você consegue levar uma base muito mais forte nessa negociação, né? No melhor sentido da palavra, do entendimento. Porque muitas vezes, para um setor elétrico altamente regulado, específico, o pessoal é muito técnico, né? Estou há 21 anos no setor elétrico, mal sabia o que era uma subestação, fui tendo que aprender com eles e fui tendo que ensinar, e essa troca é maravilhosa. A mesma coisa a gente tem que fazer com os órgãos, né? O órgão do Piauí é completamente diferente do Pará, que é completamente diferente do Maranhão, que é diferente de Alagoas. Então, tem um lado positivo nisso, quando você consegue construir com credibilidade, com técnica, com, né, foi colocado a questão do juridiquês com tecniquês, quando os dois se juntam, a coisa fica forte, para os dois lados, né? Então, isso é muito relevante quando você leva essa segurança, você leva esse conforto para o técnico do órgão ambiental, seja ele gestor, seja ele técnico. Então, hoje, por exemplo, no caso da Equatorial, com esse aprendizado das várias distribuidoras que a gente adota, por exemplo, o nascedouro, como era há alguns anos atrás. Olha, meio ambiente, tem um rol de obras que você tem que licenciar, se vire. Eu preciso da LI em tal prazo, da LO em tal prazo, acabou. Hoje, a gente senta para construir o que a gente chama de torre de investimento, são torres de bilhões de reais, centenas, às vezes milhares de obras, né? Você tem que sentar antes. Planejamento, suprimento, obras, vamos montar junto isso. A gente leva com antecedência para o órgão ambiental. Hoje a gente faz uma torre com 3 anos de antecedência, né? Isso dá segurança, tanto de não colocar a faca no órgão, no pescoço do órgão ambiental, né? Porque, mas é energia, todo mundo precisa, ok, mas a gente não pode levar isso. Tem que levar uma coisa consolidada, forte, estruturada, planejada, porque aí a coisa sai, que aí a gente não vai ter lá na frente envolvimento do Ministério Público, né? A gente atua com a comunidade de forma prévia. Então, esse aprendizado é muito importante numa corporação. É um desafio tentar padronizar a gestão nos 4 órgãos, né? Você tem que entender as particularidades. Então, é um desafio que a área corporativa tem, né? De entender e de praticar isso. É um grande desafio, né? Mas ele é necessário. E o melhor de tudo, ele dá resultado. Acho que esse que é a grande importância. Quando todas as áreas conseguem internamente equacionar e, pelo menos, pensar no bem comum, mas realmente pensar de forma geral. A área ambiental não pode pensar só na área ambiental, ou a área de produção não pode pensar só na área de produção. Vamos ter a sinergia? É difícil, mas é um grande exercício, é um grande aprendizado.
Então, Sion, para não me alongar demais, também já passei do tempo, se deixar a gente vai longe, mas é desse recado que eu queria trazer e colocar à disposição de quem quiser também, não só dos colegas que estamos dividindo aqui o evento, mas também de todos, estamos à disposição. Muito bem, muito obrigado, Ivan. É até interessante esse seu tema, porque é um direito do cidadão esperar da administração pública o mesmo comportamento. Ou seja, aquele comportamento que ele tem com você, eu tenho o direito de esperar que ele tenha o mesmo comigo. E isso é desde um direito constitucional, mas ainda foi consagrado na Declaração de Direitos da Liberdade Econômica como um direito das pessoas físicas e jurídicas, mas é importante a gente entender que essa vinculação não pode se dar de um ente para o outro. Então, eu não posso exigir que o Estado do Rio de Janeiro tenha o mesmo comportamento que o Estado de São Paulo sobre a matéria. E, como em matéria ambiental a competência é concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais, aos Estados complementar, e com diversas decisões do Supremo para um lado ou para o outro, de qual que é o entendimento em relação ao artigo 24 da Constituição, a gente ainda convive com várias decisões conflitantes, o que traz um problema para corporações de atuação nacional, porque muitas vezes, se já é difícil a gente explicar para os acionistas e para os diretores, ainda mais quando eu tenho para a mesma situação posições diferentes, né? Então, isso é sempre desafiante, mas é um tema muito legal. Muito obrigado, Ivan. Bom, por último, mas não menos importante, e ele ficou por último porque ele resolveu falar de um assunto denso, que é o nosso amigo Caio, que também veio, tive contato com ele também desde o setor elétrico, também associado da Abdem, hoje é advogado da VEG, e vai falar sobre a imprescritibilidade da reparação ambiental, que, para quem acompanha, sabe que o Supremo decidiu recentemente, na linha do que o STJ já tinha decidido. Caio, esse desafio de falar de um assunto tão complexo em tão pouco tempo, por favor, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Realmente, meu caro, obrigado pela oportunidade, Sion, aos demais colegas aí do painel, o pessoal que está acompanhando a transmissão. A ideia é mudar um pouco o foco, né? Eu vi que, acho que como o Ivan colocou, o bom de ser o último aqui é conseguir fazer uma avaliação do pensamento dos demais que nos antecederam, né? Até mudar um pouco o foco aqui, né? E falar, assim, na decisão do Supremo sobre a imprescritibilidade, mas sobre um prisma da gestão, né? A gente muda um pouco o foco aqui, de falar de sustentabilidade e ESG, que são extremamente relevantes, mas também de falar de gestão desse passivo ambiental que se gera, né? A decisão do Supremo, ela vem, então, num reconhecimento, numa repercussão geral, num caso, inclusive, que tinha, né, componente indígena, de modo que, curiosamente, poderia ter sido decidido dessa forma, né? Não necessariamente ter se adentrado ao mérito de discutir ou não imprescritibilidade ou prescritibilidade do dano, independente do componente indígena ou não. E assim, muito curiosamente, para aqueles que não tiveram a oportunidade de ler o acórdão ainda, acho que é um exercício interessante, o voto condutor do ministro Alexandre de Moraes, ele tem 18 páginas, e é um voto, assim, que para a matéria, e para nós é muito caro esse tema, denota, assim, até uma falta de profundidade com relação ao assunto, né? Na medida em que parece que avaliou-se exclusivamente um tema e um princípio, obviamente, extremamente relevante para o nosso Estado e para nós também, que é a preservação do meio ambiente, mas, de outra forma, em momento nenhum, confrontou isso com a segurança jurídica na intensidade que deveria ter sido feita, né? Quem nota o acórdão tem uma frase muito interessante ali, que ele cita que a gente precisa ver se é o caso eu até anotei ele aqui, a gente precisa avaliar se é o caso de afastar a imprescritibilidade. Não, na verdade, não, a prescrição é regra, né? Não deveria, então, se afastar a imprescritibilidade, deveria ver se a exceção estaria tipificada, né? É um exercício interessante, acho que vale a pena ler o voto condutor, porque tem algumas curiosidades ali e talvez passe essa mesma impressão. Eu fiquei curioso, Sion, e fui avaliar como isso se aplica nos outros países, né? E aí, muito curiosamente, eu descobri que, assim, claro, também não fui exaurir a matéria, né? Avaliei alguns países, eu olhei BRICS, olhei
um pouco alguns países mais relevantes no cenário internacional. E infelizmente, assim, é claro, também não exauri, mas infelizmente eu só encontrei Brasil e Equador nessa lista, né? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, na esfera federal, existe prescrição, na esfera estadual isso varia, o Canadá, a mesma coisa, né? Alguns estados sim, outros não. Na União Europeia, a prescrição variando aí também em nível comunitário, né? Na União Europeia são 5 anos de prescrição. Então, assim, acho que isso acabou nos colocando numa posição um pouco difícil, inclusive, de justificar. Eu acho que o Sion e, se não me engano, acho que o Bruno talvez tenha feito um comentário nesse sentido também. A gente tem alguma dificuldade em alguns momentos, né, de justificar algumas posições da legislação brasileira, e essa começa a ser uma delas, porque a partir do momento que não há prescrição, isso cria uma série de outras dúvidas, né? Por exemplo, ok, um dano ambiental, então, que se descobre hoje, de 150 anos atrás, né, tem alguns artigos ponderando esse tipo de absurdo, mas que pela leitura da tese, ela começa a fazer sentido, né? Essa definição, essa tese em sede de repercussão geral, do meu ponto de vista também, ela gera quase que uma subversão, né? O Bruno também, vamos pegar o Bruno como exemplo aqui, ele falou da questão, né, de repente tem um problema, né, da gestão aí ser acusada de crimes ambientais. Hoje o crime ambiental não prescreve, prescreve, né? Os prazos dos crimes ambientais, eles prescrevem. Os danos nucleares continuam prescrevendo, tem uma legislação específica para isso, e o Supremo, a princípio, não abordou, ao menos expressamente, essa matéria. Quer dizer, crime, dano ambiental, não, esses têm prescrição, mas uma reparação do dano, ele ainda continua em aberto, né? Eu acho que para nós aqui, né, advogados de departamentos jurídicos de empresas, acho que o grande desafio vai ser realmente lidar com essa insegurança jurídica, né? Como tratar isso, porque eu fico imaginando, né? A gente particularmente tem algumas situações, né? Pensando inclusive em aquisições, que hoje a gente coloca uma interrogação nesse ponto em particular. Quer dizer, como eu trato isso? Existe forma de se tratar isso, né? Enfim, é a pergunta que fica. Tem a questão também do reporte, como agora há pouco comentei, né? Como eu conseguir explicar isso, né, de uma forma muito transparente e clara para acionista lá fora, para os stakeholders também lá de fora, né? No caso da WEG, nós somos uma empresa brasileira, mas a gente trata também com alguns stakeholders do exterior, né? E por um outro ponto curioso, né, que talvez levante ao menos a preocupação aqui do nosso lado, né? O julgado ele não trata também da amplitude em que a gente deve entender essa imprescritibilidade, né? Existem também, né, reconhecidamente o meio ambiente do trabalho, meio ambiente cultural, meio ambiente artificial. Os dois primeiros, inclusive, com assento constitucional, quer dizer, são tão relevantes quanto, né? E a partir da leitura da tese que foi fixada, simplesmente não dá para se saber se hoje, então, algum dano que a gente tem ao ambiente do trabalho, esse dano ele também estaria sob o manto da imprescritibilidade, né? E aí, por fim, uma conclusão que eu acho que é a mais triste, talvez, né? De certa forma, a definição da imprescritibilidade do dano ambiental, ele acabou legitimando a inércia ou de alguma forma, a ineficácia, né, de atuação do Estado na repressão e na reparação do dano ambiental. Quer dizer, não, se eu posso deixar isso para um dado momento, para o segundo momento que seja. Eu acho que isso é a parte mais triste, porque foi dito aqui por todos os que me antecederam, né, da preocupação que tem sido dada para a questão ambiental, da preocupação que tem sido, da atenção que tem sido despendida com a comunidade, né? Eu acho que a Fundação Renova é um excelente exemplo disso, né? E a impressão que dá é que esses movimentos extremamente positivos, eles não estão refletindo a redução do passivo. Pelo contrário, a gente tem essa percepção de um aumento de passivo sem que isso seja uma contrapartida natural de qualquer ação ou responsabilização que empresa X ou Y ou a sociedade como um todo tenha feito, né? A nossa preocupação hoje realmente é como gerir passivo ambiental na medida em que a gente simplesmente não tem um marco. E aí, enfim,
o marco, a definição de um marco que é relevante, né? Seja ele 10, 20, 50, 100 anos, né? Tem casos de prescrição, aqui não me recordo do país agora, de 30 anos. Então, assim, bacana, legal, mas minimamente a gente consegue ter uma premissa, né? Não ter essa premissa hoje para gerir passivos tem sido um desafio muito grande que deixou aí essa decisão da STF para nós, né? Espero que tenha ficado no tempo esse homem. Muito obrigado. Tá conseguindo tirar. Obrigado, viu, meu caro? Bom, tenho alguns comentários para fazer. O primeiro é que obrigado para quem se inscreveu, nós atingimos os 1000. Parabéns, momento marcante. Agora a gente tem que chegar a 1000 lá no Instagram, então, no LinkedIn a gente já tem mais do que isso. Mas não é para parar, porque chegou no 1000, tá? Assim, o recado é esse. Obrigado por ter chegado no 1000, vocês estão no momento histórico desse evento, onde nós chegamos no 1000. Mas muito obrigado pelos comentários, tem diversos comentários, dizer que o mesmo número de pessoas que começou assistindo é o número que continua, a despeito da gente estar 1h30, o que também é uma realidade, porque é natural que as pessoas tenham vários compromissos e tenham que sair. Então, isso mostra que o que vocês têm para dizer, e isso eu não tinha a menor dúvida, é interessante para quem nos ouve. E aqui, sobre esse assunto, eu até vou comentar, porque eu acho que o pessoal sabe, essa pandemia foi bastante produtiva, né? Eu lancei 6 livros nessa pandemia, mas eu tenho um artigo sobre esse assunto que não foi publicado. Eu escrevi antes da decisão do Supremo, inclusive. O Supremo decidiu, eu fui lá, mudei o artigo e era para ter sido publicado há bastante tempo e não foi. É uma pena, né? Salvo engano, na questão dos 30 anos, é Portugal que tem esse prazo. E aqui vale muito rapidamente dizer que eu concordo com você que a prescrição é a regra como forma de trazer estabilidade social e não a exceção. E a Constituição, quando quis trazer essa exceção, ela o fez de forma direta. Ela fez em relação aos crimes de racismo, no artigo 5º, dos crimes de ação de grupos armados, civis e militares, também no artigo 5º, em relação ao direito sobre terras indígenas, lá no 231. Então, a Constituição fez uma opção clara, e a gente tem visto muitas vezes, infelizmente, e a gente tem um caso, eu não vou falar de política, mas um caso, teve uma decisão recente, teve uma pressão aí da sociedade para seguir o que estabelece a Constituição, e é sempre um risco quando a gente decide para além do que a Constituição estabelece. Então, eu acho que tem um apelo, quando a gente fala da matéria ambiental, por ser transgeracional, titularidade futura, direito difuso, mas que me parece uma percepção equivocada, porque qual que é o efeito prático de você dizer que não prescreve? Então, você vai cobrar alguma coisa que aconteceu há 500 anos? Assim, o tempo já resolveu a questão. E o Supremo também, quando decidiu, ele esqueceu de tratar de um aspecto que é fundamental, que é modular os seus efeitos. Pode retroagir até que momento? Como ele fez em relação às terras indígenas, né? Cujos indígenas têm a posse permanente, usufruto exclusivo daquelas terras tradicionalmente por eles ocupadas. Em que momento? No momento da criação da Constituição de 88. Então, eu acho que essa é uma questão que ainda tem que voltar. Como eu disse, tem um apelo, mas acho que traz um efeito de repercussão deletério para outras áreas e um caminho perigoso, porque toda vez que a gente modifica a Constituição com a melhor das intenções, especialmente em decisão judicial, é sempre um grande risco. Muito obrigado por trazer esse tema, que é um tema bastante relevante. Bom, eu queria, então, passar rapidamente para os palestrantes, para dar o seu recado final, 30 segundos, 1 minutinho no máximo, por gentileza. Vamos seguir a ordem inicial, se possível. Então, Marina, para o seu recado final, por favor. Bom, senhor, como todos já disseram, é importante aqui a gente trocar experiências entre o jurídico e a área técnica das companhias. Eu acho que a gente consegue chegar em boas práticas, né, e alcançar aí o melhor não só para a companhia, como para a sociedade. Então,
gestão de riscos, as práticas sustentáveis e não só no papel, enfim, a questão da possibilidade de alcançar mediação em conflitos, né, socioambientais que estão para além da legislação e que possam atender o anseio da sociedade, é importante. Eu acho que nós estamos sempre construindo essas práticas e eu achei muito bom, muito interessante todas as falas de todos os participantes. Obrigada, senhor. Muito obrigado, Marina. Nicolas? Foi. Não, para terminar, gente, obrigado aí pelo convite, foi muito esclarecedor, né? Eu acho que todos tiveram bastante afinamento nas falas, né? Eu acho que todos aqui nós somos privilegiados por trabalharmos em corporações e na área ambiental, que é uma área que está ganhando uma importância muito grande com essa mudança de foco da governança corporativa atual, né? Então, nós temos uma grande oportunidade, somos privilegiados aqui, porque a área que a gente escolheu atuar é uma área totalmente multidisciplinar. Foram mencionados aqui que no nosso dia a dia nós temos áreas de sustentabilidade, meio ambiente, relações com comunidades, institucionais, suprimentos, e nenhuma tarefa que a gente faz hoje em dia na área ambiental de uma empresa, nós fazemos sozinhos, né? Acho que a gente tem sempre várias cabeças pensando para tentar chegar no mesmo ponto e tentar construir o melhor caminho para a operação da nossa empresa, né? Um caminho que, é claro, tem seus desafios, tem muitos pratinhos para poder equilibrar ao mesmo tempo, mas nosso papel é equilibrar mesmo, não tem como fugir disso, não. E é isso, acho que o recado é esse mesmo, nós temos que seguir nessa linha de tentar ajudar a nossa empresa a tomar as melhores decisões nesse tema tão difícil e que tem tantos desafios jurídicos, técnicos que sejam, né, mas que estão em volta de nós, né? Então, parabéns aí pelo evento, pela iniciativa e pela fala de todos. Obrigado. Valeu, Nicolas, muito obrigado. Érica? Bom, Sion, obrigada pelo convite, obrigada a todos que ficaram, né, que assistiram a palestra, essa conversa aqui que a gente teve, né? E eu acho que quando eu abordo um pouco sobre o ESG, para terminar um pouco, dar um recado final, eu acho que a gente observa a mudança social, né? O ESG é uma mudança social quando a gente percebe que não é sustentável o lucro pelo lucro, um capitalismo extremo. A gente precisa de uma economia circular, de uma vida com perenidade, né? Então, acho que é fundamental que as empresas e as pessoas, que a empresa, na verdade, é uma grande ficção, né? Porque nós somos todos pessoas, né? Formando, né, aquele grupo de trabalhadores, de mão de obra ali. E eu acho que essas pessoas estão se tornando pessoas mais conscientes e estão vendo que, se continuar do jeito que está, a gente não consegue um futuro bom para todo mundo, né? Então, eu acho que é isso. Obrigada. Muito bom, Érica, muito obrigado. Ana Rita? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer a todos os participantes, eu me senti abraçada por todos os temas foram, a todo tempo eu vi todo mundo fazendo assim, isso quer dizer que está todo mundo no mesmo dia a dia, eu aprendi muito aqui, então, Sion, faça mais encontros nesse viés. Para finalizar, eu acho que o Thales ele terminou dizendo uma questão que eu levanto muito a bandeira, que é sobre criar um grupo independente dentro da empresa para fazer a gestão ESG, um grupo multidisciplinar, um grupo que tenha a coragem de fazer perguntas difíceis, orientar e abraçar a operação da empresa em momentos bons e momentos ruins. É uma bandeira que eu levanto muito dentro da Rumo e eu espero que todas as empresas assumam a necessidade desse grupo independente. Um abraço a todo mundo, boa noite, e aí para quem ficou, para quem acompanhou até o final. Obrigada, gente. Muito obrigado, Ana. Só sobre o que você falou, é isso mesmo, né? Eu sempre recomendo um livro que é O Corpo Fala, para dizer como a gente tem sinais, né? Porque o corpo transmite aquilo que você quer dizer, mesmo quando você não diz. E esse aceno de cabeça
é um exemplo clássico, né, de que a gente está alinhado com o interlocutor, né? Excelente percepção. Muito bom. Brunão, a palavra é sua. Bom, primeiro, obrigado novamente, Sion, parabéns. Eu acho que esse tipo de evento, além de ser uma discussão muito rica e mais do que isso, muito atual, né, tem um sinal de muita esperança, né, porque você vê que as corporações elas estão caminhando no mesmo, né, na mesma pegada, na mesma tocada. Então, além de tudo que foi falado aqui, excelentes colocações de todos, eu acho que um ponto para fechar independente se você tem um problema ou não, problemas eles existem, né? Negócio sem risco e sem problema é uma utopia, não existe. Então, seja sempre muito transparente, né? Deixe a organização saber que você tem um problema e trate de forma transparente, tanto para dentro dos portões quanto para fora. Eu acho que isso é uma forma de você, primeiro, tratar o assunto com a seriedade que ele deve ser tratado, e segundo, mais importante, você demonstrar que a sua organização é uma organização íntegra, né, com valores, com pilares muito robustos de compliance. Então, transparência é fundamental, principalmente quando a gente trata de assuntos relacionados ao meio ambiente. Muito obrigado pelo convite e boa noite a todos. Muito obrigado. Thales, a palavra é sua, meu caro. Sion, palavra de agradecimento para você, especialmente pelo convite. Sempre é um prazer, Sion, participar dos seus eventos. Aí realmente é uma experiência muito rica, né? Eu também gostei muito, ouvi todos com bastante atenção, todas as falas muito interessantes, cada um colocando aí as suas ideias. Achei interessantíssimo o evento, né? Só o último comentário a respeito do Caio, bem rápido, 15, 20 segundos, a respeito do Caio, sobre a prescrição de danos ambientais, né? Esse é um tema absolutamente importante, eu acho que deve ser prioritário aí na agenda ambiental, tanto de advogados quanto não advogados. Eu lembro que há um PL, né? Foi apresentado um projeto de lei de número 3.000, 2020, por um deputado do Rio Grande do Sul, e ele tramita em regime de apreciação conclusiva, significa que, se ele for aprovado na CCJ e na Comissão do Meio Ambiente, ele já é aprovado, não há necessidade de ir para o plenário. Estabelece a prescrição de 5 anos. Eu acredito que isso seja, talvez, né, uma discussão, né? Talvez não seja aprovado, mas pelo menos traz uma discussão, uma contraposição à altura de uma decisão absolutamente equivocada do Supremo. A gente respeita as decisões, naturalmente, do Supremo, mas foi uma decisão equivocada, como vocês mesmos já deram vários exemplos, o ordenamento jurídico prevê prescrição, né? Então, não há motivo algum para ter um caso específico, que é dano ambiental, não ser prescritível, né? Então, era esse comentário final e uma palavra final também aí de agradecimento. Obrigado, meu caro. Muito obrigado. Mari? Ale, obrigada pelo convite. Eu fiquei super satisfeita de estar aqui no meio dessas pessoas, algumas que eu conheço e admiro muito, já trabalhei junto, mas outras que, apesar de eu estar na área jurídica ambiental há tanto tempo, eu nunca tinha tido contato, então, para mim, foi super rico. Fiquei muito, assim, me reconheci na fala de todos eles. Obrigada também para quem ficou assistindo, né, lá pelo YouTube. E, assim, acho que o recado que eu queria dar é que, se teve uma coisa boa da pandemia, foi essa questão da generosidade dos profissionais de várias áreas compartilharem seus conhecimentos em eventos gratuitos. Eu acho que está todo mundo realmente aprendendo e, assim, na medida do possível, porque está sendo difícil ter tempo, mas a gente está tendo muita oportunidade de compartilhar conhecimento, de ter acesso a bom conteúdo de forma gratuita. E aí eu acho que também, assim, uma boa oportunidade que eu vejo em associações como a Abdem, a UBA, de fortalecimento da advocacia ambiental, de fortalecimento e de trazer os advogados, né, que atuam na área para conversarem, que é uma forma da gente, inclusive, se fortalecer para evitar, às vezes, decisões, jurisprudências ou normas inadequadas e que acabam dificultando o exercício da nossa profissão. Então, acho que é esse o meu recado. Muito bom, é isso aí. Acho que a gente tem a obrigação de dividir.
Sei que muita gente que nós estamos recebendo uma enxurrada de conteúdo disponível, mas quem tem tempinho, quem quiser, eu acho que tem muita coisa bacana para ser vista e para ser incorporada. Obrigado, Mário. Dani, a palavra é sua. Bom, eu acho que eu fui um pouco audacioso em querer trazer a estratégia de sustentabilidade que a gente está construindo nessa marca. Está falhando o seu áudio. Está falhando? Está ouvindo agora? Agora sim. Não. Sustentabilidade dessa marca que a gente está construindo. Mas aí, até um pouco egoísta da minha parte, eu fiquei muito feliz de ver que nós estamos no caminho certo, ao ouvir os colegas conversando e principalmente as considerações finais, né? A gente optou por fazer uma campanha que foi sensibilizar os nossos funcionários, colaboradores, um diagnóstico que foi refletir sobre onde a gente está, onde a gente esteve, onde a gente quer chegar, fazer uma síntese com o workshop que é se apropriar desse tema e os resultados com revisão de políticas, declaração, roadmap, e trazer isso para a governança, um plano de ação para gerar um engajamento, só faço ter certeza que se a gente chegar lá no final, em 22, 23, com o que a gente planejou, a gente vai demonstrar que fazer uma mineração diferente é possível e esse é um lema que a gente vem falando muito. Então, fico feliz de ver isso e tentar mostrar para vocês o caminho que a gente escolheu. Espero que tenha sido interessante ouvir o que a gente está fazendo. E agradeço, então, o conhecimento que vocês compartilharam comigo, que me dá força para seguir nesse caminho que a gente escolheu. E a você, senhor, meu amigo de longa data e cabelos brancos, obrigado por me colocar nesse circuito aqui de pessoas que discutem esse tema com conhecimento de causa, história e bagagem. E a quem está nos ouvindo, espero que a gente possa ter transmitido a vocês um pouquinho daquilo que a gente faz no mundo corporativo e que a gente tenta construir da melhor maneira possível. Boa noite a todo mundo. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado. Meu amigo Ivan, a palavra é sua. Bom, gente, primeiro, obviamente, agradecer, Sion, pelo convite mais uma vez, a todo mundo também que está assistindo, que até agora, com a gente, sinal que está gostando, e para nós é fundamental, porque realmente tocar experiência com pessoas tão competentes, experientes e apaixonadas, né? É muito bom, que a gente aprende muito e, como foi colocado, a gente vê que a gente não está sozinho nessa luta de melhorar a gestão ambiental, a gestão da sustentabilidade, com toda a complexidade, os desafios que a gente tem. Então, isso é muito legal. A gente quebra paradigmas, tem que quebrar, né? Juntando forças, isso a gente também faz parte do nosso trabalho, né? E juntando conhecimento, como a gente colocou muito bem aqui. Então, transparência, credibilidade, a gente realmente não só transforma nossas empresas, a gente transforma a sociedade, né? Porque quem faz as empresas somos nós, né? Nós, os nossos colegas, e sem isso não adianta só o acionista, eles são importantíssimos, mas a gente tem que mudar a sociedade, pensar diferente, como o Daniel colocou, para que a gente realmente viva no mundo melhor e deixe para os nossos filhos realmente um mundo melhor. Isso que é importante, agregar valor à companhia, mas também deixar um mundo melhor para as futuras gerações. Obrigado, gente. Muito bom, muito bom. Obrigado. Caio, por favor. Ô, Sion, só gostaria de agradecer mesmo na linha do que o pessoal já colocou, né? Muito, muito contente aqui em poder fazer parte desse painel e dividir com você minha alegria de ver o quanto a Abdem tem tomado corpo, né? E tornado um espaço aí realmente de compartilhamento dessas ideias, né? Eu acho que tem se mostrado uma associação diferente, um propósito diferente, e isso tem transparecido para nós. Eu acho que é muito gratificante ver aqui cada um, né, tirando um pedaço da tua rotina, né, da dificuldade que é encontrar agenda hoje para poder compartilhar conhecimento, poder fazer um bate-papo com os colegas. Então, assim, fico muito lisonjeado em poder fazer parte disso e espero que venham os próximos aí. Muito obrigado, Caio. Só para fazer esse comentário, eu também fico extremamente honrado e agradecido pelos inúmeros membros. Hoje a gente tem cerca de 130, se não me engano. Quando nós assumimos há um ano, nós tínhamos 7 associados. Nesse período, a gente já publicou 2 livros, já está organizando
mais um neste momento, está quase pronto. Fizemos, sei lá, acho que uns 12 eventos. Nas redes sociais a gente teve mais de 100 mil visualizações. Então, acho que o que importa é a gente dividir, né? Como disse a Mari, acho que a gente compartilhar, acho que esse é um dever e eu fico muito grato da Abdem me permitir fazer isso e trazer pessoas tão bacanas e com tanto conhecimento e gentileza e humildade de dividir isso com todo mundo. Então, fico muito honrado. Quero agradecer a cada um de vocês carinhosamente por aceitarem o convite, por participar. Dizer para quem ainda está nos ouvindo, que, como eu até disse, na verdade, a gente não manteve, a gente aumentou o número de pessoas assistindo, apesar de quase 2 horas de evento. Então, dizer que amanhã tem mais, amanhã às 18 horas, com mais palestrantes. Isso é sempre um desafio. Eu adoro trazer muita gente, sempre fica a gente de fora, tem tanta gente bacana que precisa ser ouvida, então espero que a gente tenha vários outros. Vou ler rapidamente aqui alguns comentários que fizeram no chat. Então, o Celso falou, falas atualizadas, coerentes e muito avançadas. Esperemos os resultados, que serão muito positivos, tenho esperança. Uma mudança muito forte nesses últimos 30 anos. A Marisa, vantagens da pandemia, troca de conhecimento, isso mesmo. Trocar conhecimento sempre. Muito obrigado, Abdem. Alexandre, até amanhã. Isso aí, até amanhã. Celso, parabéns. Sion, Celso, é isso aí. Érica, parabéns. Vários comentários elogiados a vários dos palestrantes. Então, de novo, muito, muito obrigado. Espero que a gente faça muitos outros eventos. Acompanhem a Abdem, que tem muita coisa bacana para falar. E quem quiser, venha participar, porque estaremos de coração e braços abertos. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Vou encerrar a transmissão.